Obsessão ganha do talento todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Augusto Opções Binárias. E aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando o Price Action. Estratégias em suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle, e o meu objetivo é ajudar você a ter mais clareza e precisão em suas operações. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Ó, já vou efetuar uma comprinha aqui, pessoal, porque esse candle aqui parece estar falhando a penetração da estrutura, tá? Tá falhando. Então, dentro desse contexto, é um momento agora que pode ele, né, ter aí uma correçãozinha antes de seguir o percurso. É um spinning top aqui, ó. Tá vendo? É um spinning top, tá? Então, euro, USD, o par da moeda. Pronto, é isso, tá? Dentro do micro movimento, né? Não sei se vocês perceberam, né? Então vamos lá. Eu vou aqui agora abrir outro par de moeda. Vamos pegar um USD-CHF para a gente ver como fica. Olha o USD-CHF, né? Galera, não é por nada não, tá? Mas já estou vendendo aqui já, tá certo? Não é por nada não, tá? Mas estou aplicando essa venda aí para nós. Já teve aquela a percepção assim, eu conheço esse movimento quando você está fazendo seu trade aí, ó. É aqui, ó. Cheguei, bati o olho, eu conheço esse movimento. Beleza? Vou pegar outro par de moeda. Vamos aproveitar que a gente está no lucro, né? Euro JPY. Olha o Euro JPY, onde ele está chegando. Se ele baixar, eu pego. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Ó, repare, né? Ele chegou aqui, reverteu, fez a estrutura. Agora quebrou a estrutura, tá? Quebrou a estrutura. Como que tá a negação dele? Ainda tá curta, né? Não tá tão... Olha aí. Aqui nós vamos ter que ser cirúrgicos, tá? Ó, vou ser cirúrgico aqui. Isso. Ó, tá vendo? Peguei uma compra bem aqui, tá? Por quê? Uma compra bem aqui. Pessoal, enquanto ele não mostrar pra gente ao contrário, tá? Eu não vou mudar a minha direção, tá? É uma tendência estreita, rompeu a região de resistência, ultrapassou a região de equilíbrio do gráfico, como se nada tivesse acontecendo, tá? Então assim, se ele me mostrar que aqui é o ponto de estrutura, tudo bem. Mas se ele não me mostrar, a gente vai ter o gain, tá? Eu tô pagando para ver, tá bom? Já que a gente está no lucro.
Ó, e esse candle não é um candle de confiança, tá? Que ele tá fazendo aqui, tá? Não é um candle de confiança, tá? Então, por isso, eu continuo ainda na razão de compra, tá? É um candle careca, tá? Barra careca. O que acontece com as barras carecas de extremidade? Então, euro JPY, o par da moeda, como ele está no meu radar, né? Quer ver, ó? Vou até fazer um combo aqui para vocês verem, tá? Euro JPY, ó, ele está no meu radar, tá vendo? Tá de olho, hein? Ó, vou entrar com mais outra compra, só para você ter uma ideia do que eu estou falando, tá? Clicando o combinho, né? Aproveitando a análise, né, pessoal? Aproveitando a análise. Porque assim, né? Oh, custou caro para mim poder analisar esse gráfico. Ele vai me dar um loss desse jeito aí? Não, não pode. De forma alguma, tá? Então, ó, tá vendo? Perfeição, tá? Vamos abrir outro par de moeda que hoje eu tô... Assim, ó, quem tirar a gente dos trilhos agora vai pagar em dobro, tá? Pegar aqui um ETHUSD, que é um par menos... que a gente menos opera, né? Só para testar ele tá completo ou não. Ó, nesse momento do gráfico aqui, pessoal, ó, tá vendo? Ele tá chegando a uma região muitíssima importante, tá? E ele acabou de entrar a região, ó, tá vendo? Como que está o movimento, né? Como ele saiu da área, tá vendo? Ó, vou voltar de novo antes de você ver, hein? Antes de você tomar a decisão de entrada, ó. Tá segurando ali, tá? Tá diminuindo a velocidade, o volume. Ó, já vou aplicar a venda, tá? Tudo certo. Fez um gap para tirar a gente dos trilhos, tá vendo? E esse gap aqui, ó, é uma das características da OTC, tá? Quer ver, ó, só para você ver, ó, vou pegar aqui em cima agora, tá? Ele faz justamente isso para tirar você dos trilhos, tá? Com operações precisas. Então você tá lá como um sniper, você vai pá, né? Aperta o gatilho, ele vai lá, ele te dá um, te tira dos trilhos, mas justamente para né, para que você tenha uma mínima chance de perder. Mas agora eu fechei o cerco ali para ele, ó. Ou seja, não tem como, tá? Não tem como. E se ele romper essa área aqui, eu posso jogar fora, tá? O meu canal, tá? Se ele romper essa área aqui, ó. Ah! Tá vendo? O que eu falei para vocês? Eu não vou jogar fora o canal, tá? Mas ele foi lá, ele tirou dos trilhos justamente para fazer essa jogadinha aí. O que eu fiz? Fui lá e empatei. Tá vendo? Ó, binárias. Cadê? ETHUSD, né? É o par da moeda, né? Cadê? ETH. Deveria ter deixado aberto, pessoal. Cadê? Aí ele aqui. Tá vendo agora que ele tá descendo? Agora ele desce, né? Então o que eu falei para vocês? Vai ter que devolver em dobro, correto?
Então vamos lá, vamos recuperar em dobro agora, tá? Na verdade ele não precisa devolver nada, porque empatou, né? Por causa da jogadinha dele. Então preste atenção. A gente vai fazer a entrada limpa agora e vai receber a vitória. Você viu que a malícia que a OTC tem, né? Qual que é a diferença dela para o mercado aberto? É essa. Que ele vai te tirar dos trilhos justamente para te dar um loss. Tá entendendo? Em regiões importantes, que você fez análise, você tá lá que nem um sniper, aí você aperta o gatilho e ele te tira com alguns pips, né? E é uma tirada muito técnica, tá? É justamente para você ficar se perguntando assim, peraí, mas me enganou certinho, você fica com aquela sensação que foi passado para trás, né? E na verdade, o OTC, essa é a característica fundamental dele, tá? Então, quando você for operar o OTC e você quiser saber a diferença dela para o mercado aberto, acabei de te mostrar aqui agora, tá? Olha lá, ó. Eu até falei para você, se eu não acertar essa operação, né, eu vou jogar meu canal fora, eu não estou prestando mais para nada. Né? Então o que, que eu fiz lá? Eu corrigi e ele só não desceu mais para não me dar o gain, mas ele tinha que terminar vermelho, tá? Aí o que aconteceu? Deu empate. Foi culpa minha que ele me jogou um pouquinho para cima? Um pouquinho para baixo, perdão. Foi culpa minha? Não foi, tá? Seria culpa minha se eu não percebesse essa diferenciação e deixar dele aplicar um loss na gente. Tá entendendo? Então você entendeu, né? Quando a gente faz a entrada, a gente pontualmente a gente nasce aqui, mas ele faz um gapzinho para cima e não chega até aqui de volta. Tá? Então você acerta a direção e toma loss de bobeira, tá? Só que sabendo que o gráfico tem que descer. Tá entendendo? Então ele vai lá, por causa de alguns pips ainda ele pega e te dá o loss. Tá? Então fique atento com essas armadilhas do OTC, tá, pessoal? Eu acho que nenhum canal mostra isso, tá? Nenhum canal mostra isso para você, que você tem que ficar atento. Quando você vai fazer sua operação, o contexto está batendo, você perceber que de sólido movimento ele faz um gap, é a jogadinha do OTC para te dar um loss, mesmo operando da maneira certa, tá? Então olha aqui, pessoal, o que a gente fez aqui hoje? 1, 2, tomamos um loss e recuperamos em dobro, né? Então 3 positivas e um empate aqui, outro empate, 4. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma, tá? Vamos pro Cardano? Cardano. Pronto. No Cardano, o que está acontecendo aqui no Cardano? Momento de consolidação. Pegamos uma consolidação na parte superior do canal, tá? Ó. Ele tem um canal de alta em curso, só que ele está consolidando. Nossa, Augusto, mas como que você sabe que é uma consolidação aí? Porque temos um spinning top comprador, tá? Temos um spinning top vendedor também logo ali atrás. E logo esse candle aqui não é um candle de tendência, tá? Então, vocês viram aí, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Um empate aqui, percebendo a variação da OTC no gapzinho malicioso dele, para dar um loss em nós, né? Aplicamos uma defesinha ali e pegamos ele. Na verdade, ele não pegou a gente, é nós que pegamos ele, né? E uma perda genuína no Euro JPY, mas, né, recuperamos e ainda matamos a pau, né? Devolveu praticamente em dobro para nós. Então é isso. Vou pegar aqui a ferramenta mágica, né? Ó, tem dia, pessoal, que eu tô desse jeito, tá? Talvez vocês nunca me viram desse jeito. Mas é aquele dia assim que
você está com excesso de confiança? É isso. Tá? Tem dia que eu estou medroso, tem dia que eu estou indeciso. Hoje eu estou com excesso de confiança. Tá? E estou frio e calculista nas minhas análises. É assim que tem que ser, tá? Então vamos lá. Aqui, ó. Você está vendo a região de resistência e de suporte aqui? E que região é essa? Essa é uma região de 50%, pessoal. É uma região de equilíbrio, tá? Então, o que ele deixou aqui? Um spinning. Ó, se eu estiver escrevendo spinning top errado, vocês me perdoem, tá? R é a palavra, tá? Mas não R é operação, tá bom? Se tiver esse G ou se não tiver, tá? Tem dia que eu esqueço tudo, tá? As palavras, tá? Então, spinning top. Um spinning top, que é um candle de lateralização, tá? A funcionalidade do spinning top é lateralizar o gráfico, tá bom? Ele tá andando de lado aqui, tá? Não sei se você tá entendendo assim, ó. Gráfico vem, gráfico vai, gráfico vem e tá andando de lado aqui. Tá? O que você acha que ele vai fazer na região de 50% se ele está andando de lado? Provavelmente ou reverter, né, para trabalhar nesse canal aqui, tá? Para depois romper. Ou reverter, corrigir e romper. Entendeu? Tem duas direções que ele pode fazer, tá? Beleza. USDCHF. Eu conheço esse movimento. Que movimento é esse, Augusto? Região de suporte que foi rompida, região de resistência foi rompida, correção, re, rompimento e correção. Eu conheço esse movimento. Né? Ele sai lá de cima em tendência estreita de queda, anda de lateral, rompe, corrige, continua a movimentação. Tá? Simples assim. Depois, no Euro USD, a gente toma um loss, né? Mas que loss bonito esse, hein, pessoal, que a gente tomou, hein? Numa região de venda. Tá? Olha aqui. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Deixa eu melhorar mais ainda aqui, ó. Aí, é assim que eu quero. Preste atenção. Região de suporte. Região de resistência. Tá? Preste atenção agora, tá? Suporte e resistência. Você está operando aqui em uma região de resistência. Hoje eu estou apanhando, hein? Você está operando numa big região de resistência. E o que esse Kendo aqui acabou de fazer? Ele adentrou na área da região da resistência e faltava todo, olha aqui, todo esse espaço de preenchimento, pessoal. Olha aqui,
ele entrou até com alguns pips lá para dentro, né? Ó, dentro dessa área, nós tínhamos também, ó, pavio. Ele nem chegou a preencher o pavio, faltava espaço de preenchimento aqui e espaço de preenchimento aqui. Então, pega a visão de uma vez por todas, tá? Espaço de preenchimento. Que é o menorzinho aqui, ele é medido pelo pavio, tá? E 2, se ele adentrou uma região de vendas e não respeitou fielmente o corpo da vela, ficou com alguns pips lá para dentro, deixando um pavio, buscando quase os 50% dessa região total, o que eu vou pensar dessa tendência estreita de alta? É uma tendência estreita de alta. Tá rompendo tudo, rompeu aqui, tá? Continua o seu ciclo, não está fazendo final de movimento, não está fazendo nada, não está fazendo padrão, tá? E adentrou com alguns pips lá região de corpo. Essa tendência de alta está fortíssima. Ela não tem nenhuma interferência vendedora ali, ela está imponente, ela está dominadora, tá? Ela está dominante. Eu preciso acreditar ainda que ela é dominante a ponto dela fazer um preenchimento ou no espaço 1 ou no espaço 2. Então, o que ele faz aqui? Barra careca para dar o loss em nós. Tá? Sendo o seguinte. Vou soletrar aqui. Você nunca vai ser igual ao trader. Bola de cristal. Ele acerta todas. Você não. Eu também não. Tá? Mas se você não operar dentro do contexto gráfico, a culpa é sua. Você vai estopar porque a culpa é tua. Tá? Já que você não vai ser igual ao trader de bola de cristal, quando você vê uma tendência estreita dessa de alta, saindo de uma região de suporte, rompendo tudo, e adentrando com alguns pips uma região de resistência que tem 2 pontos de preenchimento, tá? Você tem que acreditar que ela é dominante o suficiente a ponto de fazer mais uma briguinha lá, porque ela não deixou padrão. Ah, Augusto, mas se aparecesse um final de movimento aí, ok. Se aparecesse uma estrela cadente aí, ok. É padrão, mas não tem padrão ali, ó. É tendência nua e crua. Então o que ela está representando ali para mim? Apenas interferência superior só. Mas nada de um movimento vendedor dominar. Tá vendo? Então, já que eu não sou um trader bola de cristal que acerta todas, eu preciso acreditar que ela vai fazer preenchimento em uma das duas. Tá? Então, a sua técnica tem que estar tão afiada a ponto de você duvidar de uma região de venda. Porque ela tem os seus parâmetros de precisão lá dentro dela. Tá? Então, entendeu? Porque tem canal que ensina você bater, entrar lá e você vai estopar todo dia. Ah, bateu, entrou. Mas tem que estar alinhado com o contexto, tá? Então, o que eu fiz? Vou pagar para ver se é realmente. Beleza. Tomamos um loss. E o que eu falei? Nosso forte aqui não é acertar todas. Nosso forte é entender o que está acontecendo e recuperar o loss. Fez um candle barra careca, eu fui lá e corrigi. Muitos encarariam como engolfo. Como que eu vou engolfar? Como que esse candle aqui vai engolfar um candle de tendência, pessoal? Né? Que está adentrando uma região que tem 2 parâmetros de preenchimento. Olha só. Estamos em uma tendência estreita. Não teve nenhuma interferência vendedora ali que ganhou o momento ali nessa tendência que saiu dessa região de suporte, tá? Ele quebrou todas as estruturas ali, rompeu as resistências do meio do caminho.
tem dois espaços de preenchimento. O candle está entrando lá, não está fazendo padrão nenhum. Ele só está mantendo o padrão da tendência estreita. Ele dá um nós com uma barra careca. Eu posso considerar essa barra careca como engolfo? De forma alguma, mesmo que ela está saindo de uma resistência, tá? Não tem contexto gráfico ali atrás para mim poder acreditar que vai reverter fielmente para baixo. Olha o que o gráfico faz, pessoal. Ele não volta, ele só faz aquilo ali para uma armadilha para pegar todo mundo aqui. Agora vai engolfar. Vão todo mundo vender. Está em região de resistência. Entendeu? Porque você não pode bater e entrar. Você não pode esperar a confirmação e resistência para poder entrar também. Existe um contexto gráfico a ser analisado. Esse contexto, ele é técnico, tá? Por isso chama análise gráfica. Você precisa ser técnico para poder operar. Vendo? Eu fielmente vou lá e compro, né? Sabendo que é uma armadilha isso aqui, tá? Beleza. Agora, se aparecesse assim, só para a gente finalizar, tá? Supomos que aparecesse um candle aqui, final de movimento. E depois aparecesse esse candle aí, certo? Aí sim, aí está falando minha língua, porque tá mostrando que o movimento dos compradores já foi extinto. Dentro de uma região fortíssima de venda, tá? Aí eu posso acreditar que essa barra careca, ela vai, tá, fazer aí pelo menos mais outro candle, né? Para o gráfico continuar subindo. Ou voltar para a área de origem dela, né? Trazer como ciclo aqui para baixo, né? Entendeu? Aí sim. Mas se acontecesse ao contrário também, eu estava preparado para comprar, tá? Então, de qualquer maneira, tá? Qualquer cenário que o gráfico me apresentar aqui, eu vou saber me desenrolar, tá bom? E é nesse ponto que eu quero que você chegue. Ó, hoje, esse sábado, né? Muitos correm do OTC, né? Porque acho que é o bicho-papão, né? Só que eu vou te falar, nós costumamos aprender mais com as partes difíceis, né? Do que com as partes fáceis. Então, hoje, só esse vídeo que eu estou fazendo aqui, pessoal, ele está valendo pela semana inteirinha. Tá? Tá trazendo muito aprendizado para vocês. Tá? Olha lá, até aplico um combo mostrando para vocês que eu estou certo. Tá? Combo. Então, se não teve final de movimento, se não teve, né, logo essa barra careca também não é validada. Tá? Esse candle aqui é um candle de ignição. Ele não é um candle de correção. Ou de pullback. Tá? Ou fazendo um pullback ali. Tá? Então, se esses dois pontos não existem na região de resistência, essa é uma ignição. Então, eu vou fazer um combo mostrando para vocês que eu tenho razão. Tá? Então, é isso que acontece. Tá? E aí, no ETH, olha a malícia do OTC, cara. Essa aqui. Ó, repare, eu vou até buscar uma linha lá para vocês, tá? Vê, ó. Ó, essa aqui já é a entrada, a porta de entrada da região que nós estávamos analisando, tá? Preste atenção agora. Olha o que ele faz. Ele entra lá para dentro e eu aplico uma venda bem aqui, ó. Pontualmente, tá? Bem aqui, no fechamento desse candle, tá? Vou escrever aqui, ó. Resistência. Ó, repare o fechamento desse candle, o fechamento desse candle, o fechamento desse candle. O que aconteceu aqui agora, pessoal?
gap, o micro gap dentro da região de na verdade, da região de venda, né? Que no caso era o suporte no passado que se transformou numa resistência após ser rompido, tá bom? Então ele aplica um gap aqui, ó, justamente para tirar a gente. Esse espacinho aqui, ó, é que mais a OTC vai fazer com você dentro do contexto gráfico, tá? Olha só. Aí, se a gente mantivesse a ordem de venda aqui, a gente teria tomado loss, um loss bobo, né? O que eu fiz? Falei assim, eu jogo meu canal fora, eu apago o meu canal se eu perder essa operação, né? E o que aconteceu? Na hora que eu vi o gap, logo em seguida, eu fui lá e só apertei mais um botãozinho para defender. O que eu fiz? Não deixei ele me dar loss. Eu, pelo menos, empatei, né? Esses 28 aí, né? 0,28, ele é um empate pra gente, tá? Então, quando você fizer essa defesa, assim, quando você tiver um empate, você está ainda dentro dos trilhos para operar. Isso é muito importante, tá? E o que ele faz depois? Mostra a verdadeira natureza, né, da região da resistência, aonde tem muito interesse vendedor aqui, tá? E aí, por saber estudar, né, as reviravoltas do gráfico, eu pego uma continuidade aqui, porque ele está acelerando o movimento, tá? Então, a aceleração. Repare que ele só fez a pegadinha com a gente na hora da nossa entrada aqui, né? Que era o ponto mais forte, né? Depois ele respeita fielmente, ele não faz mais gaps, tá? Então, beleza, tá? E aí nós vamos pro Cardano. No Cardano ele está em momento de consolidação aqui, tá? Então, por que que está em momento de consolidação? Porque nós estamos em uma distribuição, pessoal. Pega a visão, ó. Pega a visão, pessoal. Pega a visão agora, tá? Ó. Acumulação, participação, reacumulação, participação, distribuição. Tá? Mas, Augusto, essa distribuição não está na horizontal. Falando para vocês desde o início da semana que não precisa exatamente estar na horizontal. Ela pode estar na diagonal. Tá? Por quê que essa distribuição está na diagonal? Porque ele está dentro de um canal de alta. Galera, quando eu começo a explicar, né? Quando eu começo a explicar, às vezes, tem pessoas que até saem fora do canal, que não entra na cabeça delas. Mas eu espero que você entenda que o gráfico ele é simples. Você precisa ser técnico dentro da simplicidade. Tá? E o que o gráfico está fazendo aqui? Por que ele distribuiu? Porque justamente ele está fazendo o ciclo dele de perpetuação de alta. Distribuiu até aqui, participou e continua sendo um canal de alta. Tá? Então, vou falar para você de uma vez por todas. Pare de seguir aqueles canais que mostram código para você,
você tem um pavio que você vai ficar milionário, o bebê abandonado você comprar uma casa, né? E assim por diante. A análise gráfica é simples. Ou ela participa, ou ela acumula, ou ela distribui, ou ela forma figuras gráficas de canais de alta para subir em amplitude, canais de baixa para descer em amplitude, ou estreito, ou lateralização, ampla ou estreita. É simples assim. Tá? Quer um exemplo de uma lateralização estreita? Tá aqui, ó. O mouse derrubou aqui um vidrinho aqui. Não liguem para isso, tá? O fio do mouse. Eu tava com um mouse ótico, né? Aqueles um Bluetooth. Não gostei, tá? Aí troquei para o mouse tradicional mesmo, né? Ele não falha, tá? Ó, aqui o gráfico está acumulando, está lateralizando no micromovimento, tá? Mas o gráfico ele poderia, por exemplo, fazer isso, ó. Lateralizar com amplitude. Tava tudo certo, tá? Aqui o gráfico ele está movimentando uma tendência de alta com amplitude. Você está vendo? Está ampla. Mas ele poderia estar fazendo uma tendência estreita dessa. Tá? Essa é a magia da análise gráfica, pessoal. Você tem que entender que jeito que o gráfico está subindo ou descendo. Tá? O gráfico poderia estar descendo com decisão aqui nessa parte. Mas nesse momento que eu entrei comprado aqui, que era o momento de venda, ele estava descendo, distribuindo. Olha só. Olha só como eu estava certo. Olha só, até aqui embaixo, quando ele chega a tocar no ciclo, no ponto estrutural do canal de alta, ainda ele está consolidando. Desde lá de cima, ele desce consolidando. Tá? Aqui ele já subiu mais decisivo, tá vendo? Aqui ele desceu mais decisivo, ó. Mais decisivo. Aqui também. Mas aqui não, aqui foi o momento de mais indecisão dele. E eu previ isso, tá? E aí, vocês gostaram do vídeo? Eu acho que eu mereço um like, né? Então amanhã, não perca por nada o vídeo de amanhã, do Domingão da Marcação, onde eu vou fazer marcações no gráfico. Vou mostrar para vocês que ponto que eu estou enxergando para tomar a decisão de entrada, tá? Grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.